O que é prospecção de vendas? E como é que a gente faz a captação de clientes? Conversando, mandando mensagem. Pois é. A prospecção é venda garantida ou não? Não. É só você levando às pessoas aquilo que você faz, serviço que você presta, produto que você vende, não é isso ou não? Se a gente ficar escondidinho, não falar nada para ninguém, a gente não vai fazer prospecção de venda, ok? Então, a vitrine é uma forma de fazer prospecção de vendas. O anúncio na internet, no rádio, na televisão, prospecção de vendas. Quando a gente está assistindo um programa de televisão e entra um comercial, você compra de todo mundo que anuncia na televisão ou não? Hã? Você não compra. Só que a empresa faz a divulgação, que nada mais é do que prospecção de vendas. E o que é prospecção de vocabulário? Sabe o que é? Então, quando você lê, os textos normalmente eles são ricos em palavras, em sinônimos, em substantivos. Todo texto ele está enriquecido com uma série de palavras que estão lá. Então, a prospecção, na verdade, é você colocar palavras aqui na tua mente. Não necessariamente. Tudo que você lê, um pouco vai ficando dentro da sua cabeça. Ok? Você vai ver que essa história de ninho dos gestos, você não vai mais esquecer. Então isso passou a ser o quê? Um conhecimento aqui dentro da sua cabeça. A palavra prospecção, que a gente já ouviu falar, mas nós nunca pensamos efetivamente sobre ela, agora ela fica mais viva dentro da sua cabeça. Ok? Palavra viés. Nunca se ouviu falar tanto de viés como agora nesse momento político, né? Eram palavrinhas que estavam lá, a gente não tinha conhecimento delas, não as escutava, e hoje nós passamos a escutar muitas vezes. Então, quando você lê, você coloca dentro da tua cabeça muitas palavras, e na hora de falar, todo aquele conhecimento que está acumulado lá, ele começa a ser liberado pela tua mente, pelo teu subconsciente, porque tudo aquilo que você põe na sua mente, ele tende a ficar armazenado no seu subconsciente. Então, quando você está diante de uma situação em que você precisa se explicar, as palavras tendem a surgir naturalmente, e com isso você consegue fazer o teu discurso, a tua oratória. Agora, se você não tem conhecimento, porque você não faz prospecção de vocabulários, as palavras vão faltar. Então, quando a pessoa diz, me deu branco, é porque eu esqueci alguma palavra do meu texto. Mas como eu não tenho o hábito de ler, eu não tenho conhecimento de outras palavras que significam a mesma coisa ou de sinônimos daquela palavra. Então não me vem nada à cabeça, ok ou não? Então por isso que a leitura é fundamental. Quer ser um bom comunicador, um bom orador? Então leia. E não adianta falar que não tem tempo para ler, hein? Isso é uma desculpa. A falta de tempo, na verdade, é falta de se organizar, é falta do hábito, na verdade. Igual a academia. As pessoas vão para a academia, eu passo ali na 31 de março, às vezes tarde da noite, o pessoal está lá naquela academia. Meia-noite tem gente lá na academia, caramba. Final de semana, feriado. Por que essas pessoas vão? O hábito. Eu, por exemplo, já tentei começar a academia 1 milhão de vezes. Eu vou uma semana só e desisto. Porque não virou hábito. Ok? Então a leitura é a mesma coisa. Se eu não tenho hábito, eu vou dizer que eu não tenho tempo. Porque você pode ler sentado no vaso sanitário. Quando você entra no banheiro,
Se você acha que não tem tempo, é naquele momento que você vai pegar um livro e vai ler pelo menos umas 3, 4 páginas do livro. E a leitura é uma coisa obrigatória para quem quer ser um bom orador, que não tem jeito. Se você não tiver leitura, você consequentemente não terá essa prospecção de vocabulário. A prospecção são palavras disponíveis. Como prospecção de vendas é tornar o meu produto mais conhecido, o que não quer dizer que todo mundo que fica sabendo do meu produto vai comprar meu produto, é óbvio que não. Mas no momento em que a pessoa estiver precisando, como eu fiz a prospecção, agora ela se lembra, espera aí, o Jota tem esse negócio que eu estou precisando. Ok, irmão? Então a prospecção é isso, deixa as palavras na tua cabeça, que quando você tiver necessidade, elas estão disponíveis para você. Ok? Então por isso, pode falar. O que você está fazendo aí agora. É óbvio? Claro. Vamos entender que em qualquer momento em que nós estivermos, nós somos um orador. Você pode ser um orador eficiente ou não eficiente. Em todos os momentos nós somos oradores. Se você estiver tentando convencer a sua mulher de alguma atividade que você quer fazer, ou de uma viagem que você quer fazer, nessa hora de apresentar a ela a sugestão, ela poderá dizer a você, não, eu não quero e nós não vamos. Mas se o seu objetivo é ir, você vai precisar se esforçar e convencê-la. Ok? Então, nessa hora, numa conversa que é aparentemente despretensiosa, você vai precisar ser um bom orador para convencê-la. Não é? Até para fazer fofoca, para você ser bem-sucedida, você tem que ser um bom orador. Numa fofoca, você tem que saber que fofoca se desbasta e se aguça, desbasta todos os detalhes que poderiam mudar aquele fato e se aguça todas as coisas que podem denegrir a imagem da pessoa que é o objeto da fofoca. Mesmo assim, é necessário organizar o que vai se falar, de acordo com o seu objetivo. Então, todos nós temos que pensar o seguinte, todos nós temos objetivo. O problema é definir bem o objetivo, ter consciência do real objetivo, para aí sim organizar o teu discurso. Não é? Quando a sua mãe liga para você e você não consegue convencê-la de algo que você gostaria, porque você falhou na sua argumentação. Você não foi suficientemente convincente, você não a persuadiu, porque a sua oratória naquele exato momento não foi uma oratória bem feita. Por isso que na oratória, eu vou entregar para vocês aqui o esquema do discurso, a gente vai entender como é que se organiza a nossa fala. Veja, eu disse a vocês, a partir de agora, tudo que eu fizer, tudo que eu falar,
já faz parte da oratória e você deve anotar aquilo que você achar relevante para você. Não foi isso que eu disse? E a minha oratória, ela havia começado nesse momento ou ela havia começado antes desse momento? Quando vocês chegaram e eu os cumprimentei, e eu brinquei, eu entreguei uma folha, perguntei se alguém precisava de caneta. O que estava acontecendo? Estava acontecendo uma conexão, nós estávamos nos conhecendo, porque eu precisava do quê? Precisava que você confiasse em mim. Então, a minha preocupação era transformar o meu ambiente num ambiente favorável, num ambiente conveniente. Então, um bom orador é aquele que transforma a sua oratória numa oratória conveniente. Então, o que me falta às vezes? Às vezes eu quero da outra pessoa alguma coisa, e eu digo, me esforcei, tentei tudo e não consegui. Por quê? Porque você se preocupou apenas com você, e não com a outra pessoa. Pode falar. Exatamente. Fala. Essa questão de argumentação, me lembro, eu trabalhava com os políticos lá no Maranhão, e a gente foi inaugurar um posto de saúde, um povoado. Foi o deputado estadual e o deputado federal que conseguiram recursos. Eu trabalhava com o deputado federal. E quem falou primeiro foi o deputado estadual, mas ele falou daquele jeito, assim, olha, gente, nós conseguimos o posto de saúde, mas é difícil. Eu queria que vocês entendessem que eu trabalhei muito para isso. Mas eu só consegui só o posto de saúde, agora ele precisa de uma ambulância. E eu não sei se eu vou conseguir. Ele estava falando a verdade, mas ele falou de uma maneira que não passou confiança. Então eu não sei se eu vou conseguir, porque já foi difícil trazer o posto de saúde. Quem sabe, aí quando o deputado federal pegou o microfone, assumiu a fala e disse, pode ficar tranquilos que não vai passar desse mês, a ambulância vai estar aqui na porta para vocês. O povo carregou ele no braço. Agora me diga se a ambulância foi. Nem foi. Mas a gente vai falar sobre esse assunto aí. Tá. Exatamente. Sim. E a gente vai, no esquema do discurso, nós vamos falar sobre isso. Olha, a partir de hoje, nós temos que nos tornarmos atentos, tem que aguçar a nossa percepção, não só auditiva, visual também, e a gente tem que se tornar crítico. Se vocês estão levando a sério isso que eu estou falando, vocês provavelmente devem ter observado o Jonas falando aqui agora. Quando ele falou do outro deputado que quis se aproveitar e garantir ao povo que ele iria resolver o problema da ambulância, ele fazia gestos, ele impôs a voz e fazia gestos. Então lá, sentado lá, sem a preocupação do nenhum dos gestos, ele está fazendo coisa certa. E isso dá peso quando você fala. Por isso que eu digo que os gestos são importantes, porque eles ratificam o que você está falando. Dá mais peso àquilo, dá mais confiança em quem está escutando. Isso é oratória. E oratória a gente aprende escutando, olhando e fazendo. Então, se eu estiver sentadinho aí, ouvindo, prestando atenção em tudo que está sendo dito, é possível que eu aprenda sobre oratória? Sim ou não? Então, veja que tudo é o seu interesse. Eu, por exemplo, eu faço desenho artístico e também já pintei vários quadros, tela. Mas isso há muitos anos atrás. Depois nunca mais pratiquei isso.
Então, mas a pintura, eu fiquei aí, sei lá, tem 30 anos que eu não pinto nada. Mas se eu pegar um pincel e uma tinta hoje, eu sou capaz de pintar melhor do que eu pintava há 30 anos atrás, mesmo sem ter tido praticado. Por quê? Porque eu comecei a aguçar a minha percepção visual, comecei a ficar mais crítico e eu aprendi muita coisa sem ter praticado. Então é possível que eu aprenda oratória só escutando? Sim. Agora, a prática é importante, não é? Mas você ter o conhecimento é fundamental. Pode falar. É verdade. Isso é importante, mas olha, no meu livro eu falo sobre a consciência tríplice. Por que isso é importante? Porque se você é um orador, aquilo que eu falei, você tem que transformar a tua oratória em algo conveniente. O seu ambiente tem que ser conveniente. As pessoas têm que se sentir bem ao te ouvir. Elas têm que ter vontade de te escutar. E elas só terão vontade de te escutar se você tiver uma oratória conveniente. Então, nós temos que pensar sempre no outro. E o que tem a ver com esse cérebro, essa consciência tríplice? O que tem a ver? Você vai entender que o seu interlocutor, ele tem fraquezas, ele tem desejos. E como é que eu posso pressioná-lo ou convencê-lo de alguma coisa? Eu tenho que trabalhar exatamente isso. Tenho que trabalhar o medo que ele sente, a dúvida que ele tem, ok? Ninguém quer se sentir culpado. Então eu trabalho exatamente isso. E a consciência tríplice me fala das experiências anteriores. Eu falei aqui que cada um tem necessidades específicas, né? Porque cada um de nós é o produto final das suas próprias experiências. Então, é natural que eu pense diferente do Jonas, que eu pense diferente do Jesus, que eu pense diferente do Rogério. Por quê? Porque as minhas experiências são diferentes. Só que eu, na posição de orador, eu preciso respeitar isso. Por isso que eu preciso conhecer o meu interlocutor para transformar o meu discurso em algo conveniente para ele. Aí eu consigo obter dele o que eu quiser. E numa palestra, que eu não quero vender nada, quem disse que você não quer vender nada? Numa palestra você quer ser bem aceito. Ao final da palestra você quer ter, de fato, acrescentado algum conhecimento útil à sua plateia. Então você espera, obviamente, obter alguma coisa. Só que precisa saber se ao final você atingiu o teu objetivo, não é? Então o objetivo ele é fundamental. Então, gente, o que nós aprendemos? Ninho dos gestos tem a ver com postura. É uma técnica para se começar a falar. Nunca mais esqueçam disso. Percepção auditiva, conhece-te a ti mesmo, conheça a tua voz, grave, se escute. Leitura é fundamental. É fundamental a leitura. Sem leitura você nunca será um bom orador. Você pode até ser um orador funcional, mas você não quer ser um orador funcional, você quer ser um orador acima da média. Então tem que ler. Mas lê o quê? Leia temas que te agradem, leia assuntos do nosso dia a dia, né? Não ficar alheio àquilo que acontece, àquilo que nos move no dia a dia. Procura saber, procura conhecer sobre assuntos diversos, né? Então, a consciência tríplice, uma das consciências são os marcadores somáticos da mente. São as nossas experiências do cotidiano. Se eu vou vender, vamos imaginar que eu vou vender um seguro de automóvel. E aí a pessoa a quem eu estou abordando, ela demonstra uma certa indiferença, ela apresenta... Oi?
Resistência, né? Se eu já sei que existe uma coisa chamada marcador somático da mente, eu vou entender que essa pessoa deve ter alguma restrição com relação ao seguro. Ela deve ter tido algo que não foi legal. Ela deve ter se sentido prejudicada em algum momento. Exatamente, somatizou. Exatamente. Então, ela passa a ter aquilo como referência. Aquela experiência ruim que ela teve, ela começa a projetar isso para todo mundo. Então, se você é um bom orador, e o bom orador é um bom escutador, fala, peraí, tem algum problema aqui. Eu vou especular, eu vou investigar, eu vou descobrir que ela já tentou fazer, já fez uma vez e tomou na cabeça. Eu, por exemplo, eu paguei consórcio uma vez, fui contemplado, mas na hora de adquirir meu bem, aí que eu descobri, eu precisava de 2 fiadores do negócio, e o valor que haviam passado para mim, eu não conseguia comprar o bem naquele valor, aquele valor estava aquém do que deveria. Eu me decepcionei, conclusão, perdi todo o dinheiro, não consegui recuperar o dinheiro que eu paguei, não obtive o bem. Isso pode gerar uma certa resistência quando alguém vier me oferecer isso, certo? Só que se a pessoa não me pergunta nada, não me investiga, ela não vai saber qual é o motivo da minha resistência, para quebrar exatamente essa resistência. Esses são os marcadores somáticos. Alguém já tomou choque pegando na torneira do chuveiro ou não? Já aconteceu isso? Tomar um choque na hora de pegar na... A gente toma choque, alguém já tomou choque colocando qualquer objeto numa tomada, pegando no fio desencapado? Sim ou não? Então, se você toma um choque pegando num fio desencapado, isso gera um marcador somático. Todas as vezes que você observar o fio desencapado, você vai lembrar dessa experiência anterior, que foi negativa, gera o quê? Se alguém disser para você, não pode pôr a mão, não tem perigo, você não vai confiar na pessoa. Porque... Então... Exatamente. Então, o que precisa? Saber qual é a resistência para poder argumentar e quebrar, exatamente, e alterar aquilo. Essa é uma consciência. A outra é o consciente coletivo, chama-se consciente coletivo. O consciente coletivo é uma espécie de convenção social, são regras sociais. E o que está embutido nisso? Está embutido religião, política, convicções, tabus, crendices, uma série de... os costumes, né, do local onde a gente vive, tudo isso tem a ver com o chamado consciente coletivo. E a sociedade, ela tem como, alguns comportamentos, ela tem como normal ou aceitável. E a tendência é que nós vivamos de acordo com o que a sociedade entende como sendo normal ou aceitável. Então, quando isso ocorre, você é um bom orador, você não vai se contrapor a essas convicções das pessoas, senão você vai arrumar inimizades. Então, o bom orador tem consciência disso e passa a respeitar o interlocutor. Ah, mas eu quero mudar a opinião dele. Então, tem uma técnica para isso. Certo? O que eu não posso é simplesmente me contrapor, exigir a mudança da pessoa, desrespeitando as convicções dela. Então, o que está acontecendo? O meu discurso não está conveniente, ele está inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? Vamos ver se vocês sabem. O que é? Xarope. Como? Desagradável. Todos nós sabemos o que é uma pessoa inconveniente, não é isso? Se nós sabemos o que é uma pessoa inconveniente, nós sabemos o que é uma pessoa conveniente. Então, se você quer ser um bom orador, bem-quisto onde você chega, seja conveniente, não seja inconveniente. O meu discurso, para eu convencer alguém, eu preciso transformá-lo em algo conveniente. A nossa tentativa aqui, por exemplo, no nosso ambiente é um ar-condicionado para que não fique quente demais, desfavorável, né? Que não haja, se não houver o conforto térmico, as pessoas não têm condições de se concentrar, de prestar atenção, o ambiente fica inconveniente, né? Um calor de matar, um lugar que não tem um ventilador, que não tem um ar-condicionado, o lugar se torna inconveniente, ok?
Ah, mas eu estou morrendo de fome, não tem um cafezinho, não tem uma água, não tem uma bolachinha? Você vai ficar com fome a gente não se concentra, não presta atenção. Então a bolachinha, na verdade, é a tentativa da gente mastigar alguma coisa e não ficar com uma fome que vai nos atrapalhar. Então a nossa tentativa também é de transformar o nosso ambiente num ambiente conveniente, ok? Senão, ninguém vem, né? E, finalmente, a outra consciência chama-se psicologia trímera. Psicologia trímera. É uma pressão psicológica baseada em 3 sentimentos negativos específicos da emoção: sentimento de medo, sentimento de dúvida e sentimento de culpa. Esses 3 sentimentos, as pessoas fazem coisas ou deixam de fazer movidas por esses sentimentos. Quando você faz uma prestação, você compra alguma coisa, a prestação, e você recebe os boletinhos, os boletos para você pagar, não sei se você já reparou, mas sempre tem uma observaçãozinha lá: protestar após o 5º dia útil do vencimento. O medo. Seguro. Por que se vende tanto seguro? Seguro de carro? Exatamente. Então, pois é, a própria mídia alimenta isso. O mercado da segurança patrimonial. A mídia alimenta este mercado. Certo? O que está em voga aí? O medo. A dúvida é a insegurança. Se eu fizer, eu talvez seja castigado por isso. Isso está... Eu, às vezes, cito religião, mas apenas no intuito da gente explicar, porque nós estamos na sala de aula, e eu tenho a obrigação de passar a vocês tudo que envolve comunicação e oratória, certo? Não é porque um é evangélico, outro é católico, outro é espírita, que eu não vou tocar no assunto. Eu vou tocar no assunto, não no sentido de dizer que está errado ou que está certo. Mas tem Malaquias, por exemplo, na Bíblia. E a Bíblia é a autoridade, concorda? Há o quê? Há um consenso, há uma convenção social, consciente coletivo. Exatamente. Percebe como você não pode ir contra isto, senão você vai causar teu discurso inconveniente para aquela pessoa que acredita tanto? Inconveniente. Então o que diz em Malaquias? Que para nós é autoridade. Diz o quê? Percebe se não há embutido aí o medo, a dúvida e a culpa. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. O que é isto? O livro, Bíblia, a autoridade. Supostamente, ou para o religioso, afirmativamente, a palavra de Deus. Prometendo a você que abrirá as janelas do céu e derramará sobre vós uma bênção, ok? E o contrário, ele não precisa explicitar o contrário, já se deduz: se eu não fizer o que ele me pede, eu não terei as janelas do céu abertas para mim, ok? O que é isso? Gera medo de não ser recompensado, gera dúvida: isso é verdade ou mentira? Por via das dúvidas é melhor deixar como está, ok? Então eu vou fazer. Se eu não fizer e for verdade, eu vou sofrer o castigo, aí bate a culpa. Então, já que todo mundo está dizendo isso, já que há um consenso de que a Bíblia é a palavra de Deus, é melhor eu fazer. Percebe ou não? Isso é a argumentação de autoridade. E quem há de se contrapor a isso? O cara já está com medo. Se ele desdenhar desta colocação que está na Bíblia, ele tem medo de ser castigado. Percebe como a gente fica, como nós somos, de certa forma, pressionados e a gente não consegue se livrar dessa pressão? Tanto é que a psicologia trímera, eu explico ela fazendo referência a uma ave de rapina. A psicologia trímera
tal qual uma ave de rapina, é a psicologia trímera. Ninguém está imune a ela, ok? Sabe o que é uma ave de rapina? Sabe ou não? A águia, que tem a capacidade de enxergar a distância, ou seja, ela tem um potencial superior a todas as outras aves, ok? Por isso que ela está sempre no topo. E é isso que você precisa se transformar, no orador acima da média, com esse conhecimento, que não é revelado a todo mundo, mas a águia tem a capacidade de mirar na presa, calcular mesmo a distância, o peso da presa, ela sabe que ela tem o potencial de carregar, ok? E quando ela finalmente decide, não há nada que a impeça. Ela sai lá do alto da colina e ela sai num voo rasante, numa velocidade, e ela vem e ela pega o bicho e não há quem escape dela, porque ela vem determinada. A psicologia trímera é uma ave de rapina. Ninguém está devidamente imunizado contra ela, nem eu, nem você, nem ninguém. A gente tem a consciência disso, mas nós não estamos imunizados. Psicologia trímera. Escola, ensino fundamental público não presta. Não é o que a sociedade prega? Se é ensino público, não presta. Então, quem tem melhor poder aquisitivo, vai para uma escola particular, privada. Não é isso? Mas isso é um consenso, e quem disse que não presta? Se eu sou professor de uma escola pública e sou professor de uma escola privada, eu não sou o mesmo professor? Por que na pública não tem valor e na privada tem? Hã? O consciente coletivo criou isso e alimenta isso, e a gente acredita nisso. Sim. E olha, ainda que o ensino público não seja de fato tão ruim, mas de tanto dizer a mesma coisa, que foi o que o Rogério falou, de tanto alimentar isso, e a gente passa a acreditar, porque isso não sai da boca de uma pessoa humilde, isso sai da mídia, sai de um político que goza de boa reputação, ok? Sai dos pseudos analistas, né, que a gente confia, sai de uma Rede Globo, por exemplo, sai de um veículo de comunicação que goza de boa reputação, portanto é autoridade. A Bíblia é autoridade, mas essas mídias de grande massa também são autoridade, porque nós acreditamos, porque nos fizeram acreditar nisso. E como também, óbvio. Sim. Olha, se baterem na sua porta, aí você olha assim, um rapaz todo rasgado, sujo, o que você imagina que ele é? Um mendigo? Não é isso? Pedindo alguma coisa? E se baterem na sua porta e você olhar lá, tem um sujeito engravatado com uma pasta nas mãos, o que você pensa que pode ser? Pode ser o quê? Pode ser como é que chama o cara que vai lá penhorar os bens lá? Percebe o que é? E você entra num consultório, o camarada até de jaleco branco, o que você pensa? É um médico. E só o jaleco branco já te dá mais confiança. Não é isso? Percebe? Tudo isso faz parte do consciente coletivo. Disseram para nós que tem que ser assim, a gente acredita. Gilson, você não quer entregar isso aqui para mim? Ah, para o Jonas aqui? Vou contar uma historinha. Eu vi nas Casas Bahia, entrou um senhorzinho de chinelo de dedo e de bermuda. Percebi que ele entrou pela Rangel, ele desceu de um carro lá, mas não deu para perceber muito bem que carro que ele desceu. E ele veio por aqui e abordou um vendedor que estava sentado na mesa, que não podia nem fazer assim, se chegar alguém tinha que ter, pelo menos levantar.
E ele queria comprar uma televisão. Ele falou, aquela televisão grande. Na época era aquelas televisão de projeção, antes dessas TV de plasma, então. E na época aquela televisão custava R$16.000, que era quase que a meta do vendedor do mês. E a mocinha falou, senhor, dá uma olhadinha lá na frente, lá que algum vendedor atende o senhor. E ela continuou sentada. E o mocinho foi, o senhorzinho foi lá para frente, perguntou para um outro vendedor, veja lá na frente com outro vendedor lá. Aí um vendedor que vendia televisão reconheceu ele e chamou pelo nome. Ô, seu Romeu, o senhor por aqui, porque o senhor não precisa comprar uma televisão. E ele, que televisão? De 29? Não, daquela maior. Beleza. Esse Romeu, que já morreu, era o dono da Rodomeu, dessa transportadora. E aí, indagando ele lá, o senhor tem quantos caminhão hoje em dia? Eu perdi a conta, mas eu acho que tem mais de 1.000. E entre caminhonetes e os carros pequenos, deve ter uns 2.000 aí. Então, um camarada que tinha muito dinheiro e pagou à vista. Disse, vocês têm condição de ir lá na minha casa buscar o dinheiro, que eu não ando com dinheiro. O vendedor conhece e foi lá buscar. Depois, a filha dele voltou, meu pai fez uma bobagem, comprou uma televisão em dinheiro, mas eu não quero, não tem como passar no cartão. E aí passou no cartão da moça naquele tempo, 16 mil, e o cartão da moça era um cartão sem limite também, que ele tinha muito dinheiro. Mas só por olhar para ele, naqueles trajes, ninguém deu a mínima bola para ele. Ia deixar ele embora. Se não tivesse alguém que reconhecesse ele como ele era, pelo nome, ele teria ido embora. Você vê o que é o consciente coletivo, e se você quer ser alguém acima da média, você já tem que começar a olhar de forma diferente para essas coisas. Não é olhar a pessoa e já fazer uma inferência, né? Você observa e infere sobre aquilo que você está observando, e nem sempre o que você está inferindo diz a verdade, né, do que você está vendo. Há uma coisa que eu quero falar antes de entrar nesse assunto aí, é o seguinte: vocês repararam que eu estou tomando água toda hora, não? Então, quando for falar em público, nunca esqueça de ter água por perto, porque a gente fala demais, a boca seca. E se você não tomar água, você vai ficar nervoso, e a tendência é piorar. Sempre água por perto, nunca esqueçam disso. O medo, ele provoca uma alteração fisiológica na gente. Então, nós já sabemos qual é a razão do nosso medo ou da nossa insegurança. Pode ter sido problemas na infância, porque a gente tentava falar muitas vezes e os adultos mandavam que a gente se calasse, que ninguém nunca valoriza exatamente a oratória. Não tem aulas de oratória nem de retórica nas escolas. Então, a gente não tem o hábito, ninguém nos orienta. Tanto é que a gente fala errado pra caramba, né? Cheio de erros de português. Que é horrível isso para um orador, tá? O orador, ele pode falar de forma simples, mas falar de forma errada, ele perde a autoridade. Então, tem que tomar cuidado com a língua portuguesa, com a gramática, tá? Então, não pode falar errado, pode falar simples, usar a linguagem simples, mas nunca, jamais falar de forma errada. O medo também, ele é proveniente exatamente dessa marcador somático. Então, eu digo para mim, eu tenho medo de falar em público. Todas as vezes que eu falo isso tem a ver com PNL, né? Todas as vezes que eu falo isso, o que eu estou fazendo? Estou dando um comando. Eu tenho medo de falar em público. Então, o teu cérebro vai trabalhar nesse sentido. Ele vai entender que o medo, você tem medo. O que acontece quando a gente tem medo? O que o nosso corpo faz? A tendência é nos proteger. Então, se você está com medo, a resposta fisiológica é o seguinte: se manda, sai correndo. E aí, então, o que acontece, que a nossa mente faz? Aumenta a produção deste hormônio adrenalina. Veja bem, a adrenalina, para que ela serve? Ela é produzida em alta quantidade, injetada na corrente sanguínea, para você fugir ou lutar. Percebe ou não?
Só que você não vai sair daqui lutando com todo mundo porque você está com medo. Você vai brigar com as pessoas. A tendência é você fugir. E para fugir precisa dos músculos retesados. Os músculos precisam de maior aporte de sangue e de oxigênio. Então a adrenalina faz o quê? A adrenalina provoca vasoconstrição e vai injetar mais sangue na musculatura, com maior rapidez. Isso nos torna ofegantes. Por quê? Porque tinha que ir sangue e oxigênio. Só que eles não combinaram, né? O teu corpo não combinou isso com você. Então ele começa a mandar sangue, mas não tem oxigênio suficiente. Então vai tornar a sua respiração mais curtinha e ofegante, porque o sangue tem que ir acompanhado de oxigênio. Então é uma sensação, essa vasoconstrição, ela faz acelerar. É igual quando você está lavando uma mangueira no jardim, né? Lavando a calçada, lavando o quintal, está jogando água. Quando você quer que a água vá um pouco mais longe, o que a gente faz normalmente? Põe o dedão e consegue espirrar a água muitas vezes lá em cima. O que você fez? Você diminuiu o calibre e aumentou a pressão. Então é o que acontece no nosso corpo. Eu estou com medo, cada vez que eu ratifico isso, meu cérebro dá o comando. Sangue, pernas para que te quero. E precisa de sangue na musculatura. Vasoconstrição com adrenalina, acelera a injeção de sangue na musculatura, só que você não estava preparado emocionalmente para isso, te falta ar, você começa a transpirar. Essa sensação tão desconfortante vira um marcador somático. Você fala, eu não me meto a falar, porque toda vez que eu vou falar eu passo mal. Passa mal porque você vive afirmando isso. E como é que eu resolvo essa questão? Além da preparação que eu preciso ter, como é que eu resolvo? Enfrentando, o enfrentamento. Então não dá para fugir do enfrentamento. É por isso que vocês, não hoje, mas na próxima aula, vocês vão se apresentar aqui. Vocês farão discursos aqui, discursos eloquentes para os seus colegas. Ok? Que horas são? Até às 10h30, né? Então vamos por esse papel aí, ó. O que está escrito aí? Primeira coisa que está escrito aí. Então veja bem uma coisa, gente. Isso aqui é uma coisa importante, hein? Ninguém fala sem objetivo, eu já falei. Até a criança, quando ela chora, tem um objetivo. Quando você está de conversa com a namorada, enfim, muitos aqui já passaram dessa fase, mas outros ainda não. Você está tentando conquistar a pessoa, você está tentando atrair a pessoa, ou seja, há um objetivo naquilo. Quando você está conversando descontraidamente com um amigo, será que há algum objetivo naquela conversa? Não é? Tem que pensar, todos nós temos algum objetivo. Pode ser a tentativa de convencer alguém para ir assistir um jogo de futebol com você, pode ser tentando argumentar com alguém para fazer um churrasquinho no final de semana, ou para sair com a namorada, ou para sair com a esposa. Enfim, todos nós temos objetivos. Só que você não pode revelar o seu objetivo. Se você disser para alguém o seguinte, eu vou usar um argumento aqui para te convencer a emprestar dinheiro para mim. O que eu fiz? Eu revelei o meu objetivo. Eu falei, porra, emprestar dinheiro? Não vou emprestar nem a pau. Então o que vai acontecer? Ele vai criar resistência. Meu argumento já não tem mais poder sobre ele, porque eu revelei meu objetivo. Então, tem coisas que o orador não deve... Quando eu falo orador, eu estou dizendo, você que vai vender, você que vai pleitear um emprego, pleitear um aumento, uma promoção, enfim, negociar alguma coisa. Não diga qual é o seu verdadeiro objetivo, senão você estraga a surpresa. E a pessoa passa a ficar na defensiva. Então, nada mais vai convencê-la. Então, existem algumas coisas que a gente não deve revelar. O seu real objetivo não deve ser revelado. Você acha que o pastor
Não vamos generalizar, obviamente, né? Mas a gente conhece perfeitamente, nós até trocamos ideias sobre isso. Você acha que todo pastor está bem intencionado? A gente sabe que não. Fala de pastor, mas o político mesmo. Será que o político está dizendo assim, olha, vota em mim, porque eu vou construir mais escolas, mais casas, mais moradias? Será que é essa mesmo a verdadeiro objetivo dele? Ou ele quer o cargo, a posição e a grana? É óbvio que ele quer a grana. Ele vai se passar de bonzinho. Se ele disser para você, olha, vota em mim porque eu quero o salário, que salário me interessa? É claro que não, ok? Então o orador não deve revelar nem o objetivo, que mais? O tema, ok. Mas o que ele não deve revelar? O objetivo, ele não deve revelar o seu real objetivo, porque senão a argumentação dele pode perder força, ok? Uma vez que a pessoa sabe de qual é o seu interesse, ela vai criar uma resistência, ela vai ficar na defensiva. A mesma coisa se nós pudéssemos ler o pensamento das pessoas. Como é que seria isso? Se você pudesse ler, ele já sabia de antemão que aquela pessoa está tentando te enganar, te trair, enfim. Então não existe essa possibilidade. Então a gente não revela o objetivo e nem a posição defendida. O tema é óbvio que a gente vai revelar, mas de uma outra forma. O que tem? Objetivo, tema, posição defendida? Então veja bem, eu vou pedir para vocês escolherem um tema cada um. Um tema. Esse tema você vai desenvolver um discurso aqui na frente. Então vamos pensar num tema já, que nós não temos tempo para ficar protelando isso, tem que pensar hoje nesse tema. Me diz aí, um tema que você gostaria de falar aqui. Você que sabe. Sobre o quê? Você falou sobre motivação, não é? Pode ser o tema motivação? Então, escreva motivação no seu tema. Motivação. Tiago. Então, escreva no seu tema, pena de morte. Então, escreva qualidade de vida. Você. Tem que pensar hoje, sem falta. Pensa aí. Jesus. Então escreva no lugar do tema, realidade política no tema. Você. Divórcios na atualidade. Você, Márcio. Vai precisar pensar agora. Pode ser algo relacionado ao seu trabalho, mas eu normalmente, num curso de 3, 4 meses, eu sempre peço ao aluno para não fazer assim, para você ter que sair do seu círculo de conforto e comodismo, né? Se você falar sobre aquela atividade que você faz diariamente, não vai exigir muito esforço de sua parte. Mas pode ser, como nós temos apenas 3 noites, dessa vez pode ser. Comida. Ok. Quem está faltando? Jesus já falou? Você já falou o seu? Quem está faltando? Só vocês dois aí, Você também não falou, né? Diz aí, vamos ver. Tem que dizer para eu poder dar a orientação seguinte aí. Você pode mudar depois o tema, mas pensa num tema já. Se você fosse convidado para assistir a uma palestra ou para ler um livro, qual seria o tema que te agrada? Diz aí. Já o seu? Sustentabilidade. Ele pode ser literatura. Pode ser. Produção. Suco alcooleiro, escreva no seu tema. E depois vem o que mesmo? Vem o objetivo. Isso aqui é fundamental, saber qual é o seu objetivo. Se você não pensou, você pensou já? Você já falou. Se você não pensa no seu objetivo, fica difícil você falar sobre o assunto. Então tem que pensar.
Porque o seu objetivo é algo que você tem que trabalhar para convencer a outra pessoa de que aquele assunto é relevante. Então, qual o seu objetivo? O que você pensa, por exemplo, Tiago, com o seu tema? Falar sobre comida. O objetivo é me mostrar a quantidade de comida que a gente desperdiça. Sobre desperdício, né? Convencer as pessoas sobre desperdício. Então, escreva no seu objetivo. Você vai falar sobre qualidade de vida, mas qual o objetivo? Longevidade, no caso. Então, escreva: seu objetivo é convencer as pessoas de que a qualidade de vida dá a elas longevidade. Tiago. Não, mas aqui nós estamos em sala de aula. Aqui nós estamos em sala de aula. Convencer as pessoas que, para maior segurança da população, necessitaria a utilização das forças armadas nas ruas. É isso mesmo? Mas qual é o seu tema? Pena de morte. Pena de morte. Então, mas você quer convencer as pessoas de que elas devem ser a favor da pena de morte? Você quer justificar a pena de morte, é isso? Então, o seu objetivo é justificar a pena de morte. Convencer as pessoas... tudo bem, mas você quer convencer. A lei só virá depois das pessoas estarem convencidas. Então, o seu objetivo é convencer de que a pena de morte tem que ser implantada no Brasil, não é isso? Então, é esse o seu objetivo. Qual o seu objetivo? Fazer as pessoas pensarem no futuro. Porque qual o tema? Motivação. Mas pensar no futuro é muito vago. Sim, perfeito. Então, o teu objetivo está mal definido, senão você não consegue falar sobre ele. Pensa melhor. Tá, mas o seu objetivo é convencer as pessoas de que elas devem divorciar ou devem buscar solução, enfim, uma forma de evitar o divórcio. O divórcio é uma coisa ruim, na tua opinião? Ou uma coisa... Porque uma coisa é você apenas apresentar um fato, ok? Se é só fato, aí deixa de ser um discurso, passa a ser meramente uma notícia, como os jornais. No Brasil, tantos divórcios acontecem anualmente, é uma mera constatação. Então, ali não tem objetivo, ali é uma mera constatação. Se você precisa de um objetivo, então você tem que pensar. Você vê o lance do divórcio como uma coisa positiva ou uma coisa negativa na sociedade? Ele é saudável ou ele não é saudável? Então, o seu objetivo é mostrar para as pessoas que a gente poderia evitar os divórcios da atualidade. Por que eles acontecem e como evitá-los. Tá? Então, o teu objetivo é esse. É falar... exatamente. O seu discurso vai ser no sentido de mostrar para as pessoas que é possível diminuir isso, que isso não é saudável para a sociedade, não é saudável para os filhos, etc. É nesse sentido aí. Diminuir, né? Até porque isso não é saudável. Então, a realidade política, eu penso assim, dentro da realidade política, explicar, abrir os olhos dos menos privilegiados, né, do que é uma política. Nós podemos viver sem a política, sim ou não? Quais os reflexos dela? Por que nós estamos num ano eleitoral? Qual a vantagem? O que nós vamos ganhar? O que o povo tem que saber na hora do voto, que é uma coisa super importante. Você percebe que conforme você vai falando, você vai explicando melhor, você vai chegando melhor no teu objetivo. Mas você não pode, sua oratória não pode ser uma mera constatação. Você tem que estar trazendo alguma solução para o problema. Você vai abordar um problema. Tá? Os políticos de forma geral, como eu já trabalhei com políticos, entendeu? De menos demagogia, mostrar a realidade, dar condições para essas pessoas
entender o que é política e participar, conviver. Tá, veja bem que você já falou aí sobre demagogia. Então, na verdade, você vê a política, da forma com a qual ela tem sido feita, ela é ruim porque eles são muito demagogos, eles enganam, eles mentem para as pessoas, e você quer conscientizá-las e mostrar para elas que há forma de fazer política sem toda essa demagogia. Percebe? O seu objetivo precisa ser melhor definido. Por quê? Porque você vai tornar o teu discurso relevante. Ele não pode ser uma mera constatação. Você não pode falar daquilo que todo mundo já está vendo. Senão vira uma mera constatação. Você tem que definir bem o que você pretende ao tocar nesse assunto. Então você... Não, é que você, na verdade, você te incomoda a maneira com a qual a política é feita. Você vê que a política tem muita sujeira na política pelo fato de eles enganarem muitas pessoas. E você quer falar da política como sendo algo que pode ser melhorado. O seu objetivo é conscientizar as pessoas, de acompanhar melhor a política e de, enfim, terem sugestões para melhorar o ambiente político. Esse o seu objetivo. Se ele não for muito bem definido, ele torna difícil você organizar o seu discurso e transformá-lo relevante. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. E o seu? O objetivo é conscientizar as pessoas que a literatura ela é importante na formação dos jovens. A literatura como sendo a leitura, no caso. É isso? Você sabe bem o que significa literatura? Literatura depende. A gente vai precisar saber sobre isso aí. Você já falou do seu? Experiência de comida. E o seu? Incentivar a produção. Incentivar. Precisamos chegar num... E o seu? Meu tema é sustentabilidade. Dentro do que eu quero trabalhar, o objetivo é demonstrar a limpeza mecanizada. Limpeza mecanizada. Eu vou abordar uma sustentabilidade com equipamento. Tá. Então, veja bem. Nós pensamos aí no tema, no objetivo, não é isso? Antes da gente entrar no tópico frasal, que aí a gente vai encontrar melhor o caminho seu aí, provavelmente o caminho do Jesus também. Então veja, o que é posição defendida? Sabem o que é posição defendida dentro da oratória? Posição defendida, então não esqueçam nunca disso, hein? Posição defendida é o quanto você conhece do tema que você escolheu, ok? O quanto você domina o tema, o quanto você é apaixonado pelo tema. Por quê? Porque quando você está apaixonado pelo tema, as pessoas percebem a sua paixão. Elas percebem o quanto você fala daquilo com prazer. Então não fica um assunto superficial, ok? Então, posição defendida é o quanto eu gosto do tema e o quanto eu conheço do tema. E aí entra aquele assunto que nós falamos aqui do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella. Do que fala Mário Sérgio Cortella? Fala de filosofia, de comportamento humano, não é isso? Leandro Carnal não é a mesma coisa? E eles falam com autoridade. Por que eles falam com autoridade? Porque eles são apaixonados pelo tema. E aí a posição defendida deles é muito forte, porque eles têm conhecimento profundo, eles se dedicam àquele assunto e, portanto, quando eles falam com convicção, com amor, com paixão, e aí a gente passa a acreditar neles, ok? Fala, mas Jota, esse assunto aqui, na verdade, eu estou escolhendo ele aqui mais para fazer a minha apresentação. Ok? Só que você precisa, na hora de se apresentar, falar de forma convincente. A gente tem que sentir em você a verdade, o conhecimento. Então, como é que eu faço? Se trata de um assunto que eu escolhi aqui agora e que, na verdade, eu nunca pensei em falar sobre ele. Eu tenho que estudar sobre ele. Então, é o momento de fundamentar
E onde é que eu busco o fundamento para aquilo que eu quero falar? Onde eu busco o fundamento? Vamos, vocês têm que falar aí. Quem falou? Exatamente isso. Então, veja, num curso de 3 meses, 4 meses, o aluno tem tempo de ficar estudando. E mesmo assim, chega no dia de apresentar, o aluno não estudou, ou seja, não levou a sério. Porque isso que nós estamos fazendo aqui não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira para mim e não deve ser uma brincadeira para vocês, até porque vocês estão apostando nisso. Vocês estão pagando por isso. Por quê? Porque vocês vieram buscar aqui algo que possa melhorar o desempenho de vocês, sabendo que tudo é comunicação. Para vender tem que se comunicar, não é isso? Para comprar tem que se comunicar. Para liderar as pessoas na empresa tem que se comunicar. Não é isso? Tudo é comunicação. Então vocês vieram aqui para melhorar a performance de vocês. E para isso vocês têm que levar informações daqui que possam fazer alguma diferença no dia a dia. Então vocês já ficaram sabendo que não adianta se iludir. Se não tiver o hábito da leitura, você pode até fazer uma apresentação aqui, mas não vai se desenvolver. O oratório é igual quando o camarada toca instrumento musical. Se ele não praticar na casa dele, se ele não praticar nas horas de folga, não adianta ele ir na aula, que ele não vai aprender, não vai se desenvolver. Então, por isso que eu falei. Então, hoje nós sabemos que para falar é preciso objetivo definido. Porque percebe que mesmo na hora de definir o objetivo, a gente tem alguma dúvida ainda, exatamente o que eu pretendo. Se eu não sei verdadeiramente o que eu pretendo, como é que eu posso construir o meu discurso? Se o meu objetivo é convencer alguém de alguma coisa, se eu não sei definir muito bem o meu objetivo, então o grande segredo está exatamente na definição do seu objetivo mais sincero, mais verdadeiro, que é só assim que você vai conseguir. Exatamente. Ah. Sim, vou fazer isso. É. Vai. Ah. Vamos fazer. Geralmente eu faço a telinha de apresentação, né? Então veja bem, gente, ó. Pensa hoje com vocês sobre o objetivo de vocês. Objetivo verdadeiro, sincero. Por exemplo, eu estou aqui dando o curso de oratória. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Hã? Então, esse é um objetivo, digamos, o objetivo que eu posso revelar. Mas qual é o meu verdadeiro objetivo? Então, tudo bem. Mas o meu objetivo, o real objetivo meu, qual é? Ganhar dinheiro, é óbvio. Eu quero usar uma experiência que eu tenho e fazer dessa experiência um meio de vida. Então, eu não tenho outro meio de vida, a não ser dar aula. Então, o meu objetivo é convencê-los a virem fazer o meu curso, porque vindo fazer, vocês me dão dinheiro. Esse é o meu verdadeiro objetivo. Quando a gente vai lá na internet fazer um anúncio lá, o que é que os caras ensinam para a gente? Palavras, aquelas palavras são gatilhos mentais. O que eles estão querendo dizer para você? Se quer ganhar dinheiro, aprenda a convencer as pessoas. Não é isso? Eu não preciso ser falso com vocês. Eu posso ser verdadeiro e passar a vocês exatamente tudo aquilo que eu aprendi e que me propiciou algum crescimento na vida.
Eu estou sendo sincero nessa questão. Mas o meu objetivo é ganhar dinheiro. E se eu não estiver ganhando dinheiro é porque eu não estou sendo suficientemente persuasivo, convincente. E pode ser porque eu estou num processo de desenvolvimento também, assim como vocês. Então não é porque eu sou professor que tudo que eu fizer vai acontecer. Não, é um processo de aprendizagem que eu também estou desenvolvendo. Porque eu sou da época do analógico. Sou da época em que a gente vendia produtos falando no rádio convencional. O rádio convencional, nós sabemos o que aconteceu com ele. O rádio convencional, o AM principalmente, declinou, está acabando, está migrando para a faixa da FM, está acabando as emissoras, estão fechando as emissoras. Então, o canal que eu tinha para vender, eu não consigo mais. Então, agora eu tenho que ir para a internet, mas a internet também é um processo de permanente aprendizado. Mas é isso que eu digo a vocês. Com o meu objetivo sincero, eu vou tentar desenvolver argumentos para convencer as pessoas. Se eu fizer uma série de anúncios e não convencer ninguém, é porque eu não estou sendo suficientemente convincente. Por isso que se você não determinar qual é o seu objetivo verdadeiro, sincero, é por isso que esse você não deve revelar. Porque esse é seu objetivo. Se você disser exatamente qual é a sua verdade, as pessoas podem se afastar de você. Não é? Pode te chamar de mercenário. Não é isso ou não? Percebe? É isso que eu quero que vocês entendam. Os políticos não revelam. Aparece político lá, um sujeito lá que está candidato, vou lutar por mais empregos, vou lutar por mais moradia, vou lutar por mais segurança. É óbvio, mas qual é o interesse dele? É o dinheiro que ele vai ganhar, certo? São os benefícios que ele vai obter em sendo eleito. Só que ele não pode chegar para você e falar assim, é o seguinte, o que me preocupa de fato é o dinheiro que eu vou ganhar. Se disser isso para você, você vira a cara para ele. Pois esse cara é um safado sem vergonha. Pois é. Exatamente. Aí você tem que fazer aquela pergunta assim, você é candidato, qual é a sua plataforma de governo? A real. Eles não vão revelar. Agora veja bem, você acabou falando de um assunto aí que é mais interessante. Você falou que você assiste horário político e que as pessoas não deveriam desligar a televisão. Esse deve ser o seu objetivo aí. Dizer às pessoas que elas precisam conhecer a política de verdade. Então, aí, percebe que na sua fala você começa a encontrar o seu real objetivo? É esse sentido. Isso vai tornar tudo mais fácil. Posição defendida, então eu disse que a paixão é o quanto você conhece do assunto. Se eu não sei o suficiente, eu vou estudar, vou aprender. Eu vou lá no Google e vou escrever sobre o meu objetivo e vou ver o que vai aparecer lá. Vai aparecer estudos sobre o assunto, muitos autores falando daquele assunto, não é isso? Vídeos, palestras, e eu vou assistir tudo isso e vou captando o que eu achar de mais relevante disto. Isso vai me dando o quê? Uma amplitude sobre o assunto. Então aquilo passa a ser um assunto mais conhecido para mim e, portanto, eu adquiro maior capacidade de falar sobre ele. Dá para entender ou não? Então a tarefa de vocês, de hoje para amanhã, é não dormir, tá? Vocês não vão chegar em casa e vão dormir, vocês vão ficar madrugada acordados. Mas olha, quando alguém me convida para falar sobre um assunto numa palestra, enfim, o cara, por exemplo, eu vou dar o curso lá em Limeira, mas esse curso foi acertado há 90 dias atrás. Então, quando eu fui convidado, aquilo imediatamente começou a fazer parte do meu dia a dia. Eu já comecei a ficar preocupado sobre o que eu vou fazer lá, o que eu vou falar, quais são os conteúdos que eu vou levar para lá, percebe? Então aquilo já está no meu dia a dia. Às vezes estou dirigindo e estou fazendo discursos enquanto eu dirijo. Eu não deixo para fazer na hora da apresentação. A partir do momento que me passaram o tema, eu já começo a me preocupar com ele.
Então, se vocês mesmos escolheram o tema, a partir de agora você assumiu um compromisso com você de procurar saber mais profundamente sobre o tema. Ô Daniel, você falou aí sobre o assunto literatura. Agora, o que você precisa saber? O que é literatura de verdade? O que as pessoas falam sobre literatura? Será que é sobre o tema literatura ou sobre a leitura? A importância da leitura? Ok, mas a literatura é para ler, ok. Mas aí é que a gente vai partir para o chamado tópico frasal, que a gente vai falar sobre ele amanhã, já no início. O que é o tópico frasal? Baseado no meu objetivo, já deu 10h30 aí? Baseado no meu objetivo, certo? O tema, a minha posição defendida, o meu objetivo bem definido estabelece o meu nicho, entenda isso. O meu objetivo definido estabelece qual é o meu nicho. Eu não vou falar para todo mundo, eu vou falar para um nicho específico. Como o caso do Rafael, que falou que vai falar sobre... Você não vai falar isso para um leigo, para uma pessoa qualquer. Você já está vislumbrando o seu público específico, ok? Então, por isso que o objetivo, ele define qual é o seu público, qual é o seu nicho. Se você não tiver um nicho definido, você vai falar de forma genérica. De forma genérica, não mexe com ninguém. Você não consegue convencer absolutamente ninguém. Então, tem que estabelecer quem é o meu público. E isso eu consigo a partir do meu objetivo bem definido. Ok? Então, é isso que vocês têm que pensar de hoje para amanhã. Se você quiser mudar o tema, pode mudar, não tem problema. Mas fale sobre aquilo que você tem conhecimento. Se não tem conhecimento suficiente, procura obter esse conhecimento o mais rápido possível. Valer, não precisa saber tudo, né? Porque aqui é apenas um exercício. Mas é importante ter consciência disso. Eu só vou falar daquilo que eu conheço, porque quando eu falo do que eu conheço, do que eu tenho paixão, as pessoas acreditam em mim, eu posso ser a autoridade sobre aquele assunto. Beleza? Exatamente, é. Não vai apresentar amanhã, que eu não vou judiar deles, não. Amanhã tem bastante assunto para a gente tratar, nós vamos tratar. Veja bem, se você perde a sequência desse assunto, simplesmente você perdeu o fio da meada e não vai entender mais nada. E qualquer dúvida que tiverem, perguntem, não fiquem com dúvida na cabeça, pergunta. Qualquer dúvida que tiver, pode conversar comigo pelo WhatsApp, pode conversar. Eu posso mudar o tema? Pode mudar o tema. Mas fale sobre aquilo que você conhece. Se eu ainda não conheço, vou ficar conhecendo. O tema que você escolheu aí. O tempo? O tempo, pelo número aqui, acho que a gente consegue falar uns 5, 6 minutos cada um. 5, 6 minutos, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai se apresentar respeitando a questão da postura, a questão do ninho dos gestos. Tem muito mais coisas ainda para ser falado que eu não falei hoje, mas amanhã eu vou falar. Então, isso tudo vai dando a vocês uma melhor posição na hora de falar, ok? E é a forma de organizar. Então, amanhã a gente vai entrar nesse assunto aí, do discurso, e a gente vai definir tudo, vocês vão entender o que vem a ser a premissa, como tem que ser a conclusão, como é que eu desenvolvo o tópico frasal, qual é o objetivo do tópico frasal, tudo isso aí amanhã. Beleza? O assunto é bom, é extenso, é gostoso, mas a gente tem que ir aos pouquinhos. Beleza, pessoal?